festejar comigo. Mateus 25:23. Vamos orar? Vamos! Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor cuida de todos nós. Abençoa cada criança, cada família. E que a parábola de hoje traga uma lição muito importante. Em nome de Jesus, amém! Amém! O que foi a história de hoje? Eu estou com uma vontade de fazer uma viagem. O bom pastor já deve estar preparando uma nova ida aos lugares altos. Eu não vejo a hora de voltar para lá. Olá, minha amiga. O que você está planejando? Oi, Samuca. Eu estou planejando uma viagem. Será que vamos para os lugares altos logo? Eu acho que sim, Preciosa. Eu vi o bom pastor conversando com a vovó sobre nossa viagem. Não deve demorar muito. Eba! Eu vou perguntar para a vovó se eu posso ir dessa vez. Mas antes, Samuca, qual é a parábola de hoje? Eu sabia que você não iria esquecer. Já estamos falando de viagem. Hoje vamos aprender um pouco sobre a parábola dos talentos. O que são talentos, Samuca? Você precisa saber que talento é como se fosse um dinheiro, para você entender a história, tá bom? Tá, tudo bem. Mas também significa um dom, que é aquilo que você faz muito bem. Mais pra frente eu explico certinho. Fica com a ideia de que talento é dinheiro, para entender a história, tá bom? Vamos lá! Havia um homem que era muito rico e tinha muitos servos. Um dia, ele precisou viajar. E aí? Ai, eu preciso viajar. Não posso mais deixar de fazer essa viagem, mas eu preciso deixar esses talentos com alguém. Eles têm muito valor. Não posso deixar que eles fiquem aqui perdidos em casa. Tive uma ideia. Vou dar para os meus servos cuidarem enquanto eu estou fora. Servos! Venham aqui! Pois não, senhor. Precisa de nós? Podemos ajudá-lo? Eu preciso viajar e eu tenho esses talentos aqui em casa. Eu vou distribuir entre vocês para que cuidem deles até que eu volte. Vocês sabem como eles são valiosos, por isso cuidem bem deles. Servo 1, aqui está 5 talentos para você. Cuidarei muito bem dele, senhor. Servo 2, 2 talentos para você. Pode deixar, senhor. Vou cuidar deles até o senhor voltar. Servo 3, aqui está 1 talento para você. Certo, meu senhor. Deixa comigo. E agora eu me despeço de vocês. Até logo e cuidem dos meus talentos. Até logo, senhor. Boa viagem. Vá com cuidado. Vamos lá, meus amigos. Vamos cuidar desses talentos. Vamos sim. Vamos lá. Nossa, preciso cuidar muito bem desses talentos. Meu senhor é muito exigente. O que eu vou fazer? Acho que vou trabalhar com eles para ganhar mais talentos. Ali, há um bom negócio. Ah, consegui! E os 5 talentos viraram 10 talentos. Acho que vou fazer o meu senhor ficar muito feliz. Nossa, preciso fazer muito bem para esses talentos. O meu senhor confiou em mim.
talento que ele me deu. O que vou fazer com ele? Já sei. Vou enterrar ele no quintal, que assim não posso perder ele. Samuca! Preciosa! Onde vocês estão? Samuca! Preciosa! Onde vocês estão? Você ouviu a vovó chamando a gente, Samuca? Eu ouvi, minha amiga. Ela tá nos procurando. Preciosa! Samuca! Onde vocês estão? Vamos lá ver o que ela precisa, Samuca. Ela deve estar querendo falar da nossa viagem. Vamos sim, minha amiga. Depois eu termino a nossa história amanhã, tá bom? Combinado. Parece que eu ouvi a voz dela por aí. Vamos lhe procurar. Vamos. Gente, abra sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa série em Salmos. Nós temos olhado para os Salmos como um guia de crescimento para a nossa vida de oração e para a nossa vida de louvor a Deus. Nós temos falado que os Salmos ele tem sido usado ao longo dos séculos, né? Pela igreja, pelos pais da igreja, pelo povo de Deus para fortalecer a fé. Martinho Lutero, reformador alemão, quando ele teve que se esconder na época da Reforma, porque ele estava sendo perseguido, né? Queria sua cabeça por causa da Reforma, ele teve que se esconder num castelo e ficou longos anos nesse castelo. E o Salmo 46 serviu para ele como uma oração constante. Conta-se que constantemente Lutero ele orava esse salmo dia a dia e pedia, por vezes, para os seus amigos, ler esse salmo em alta voz. Esse salmo foi tão importante na vida de Martinho Lutero que, através desse salmo, Lutero ele compôs um dos hinos mais famosos do inário cristão, a música Castelo Forte, né? Talvez muitos se lembrem, né? Castelo Forte. Tem muita semelhança. Se você colocar o Castelo Forte do lado do Salmo 46, você vai ver de onde que Lutero tirou a letra para o Castelo Forte. Então, abra sua Bíblia, Salmo 46. Nós vamos nos colocar de pé mais uma vez, fazer um exercício aí para a gente ler a palavra de Deus, em reverência à palavra de Deus. Nós usamos a versão NVI na nossa igreja. Se você não tem essa versão, fique tranquilo, nós vamos projetar no telão. Preste muita atenção ao texto, é um texto belíssimo, é um salmo belíssimo. E ele começa assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Que salmo belíssimo, Deus, que oração de fé. Nós poderíamos simplesmente terminar o culto e ir embora para casa com essas palavras no nosso coração, Pai.
Não há Deus como o Senhor, não há Deus grandíssimo como Ti, Pai. Nós pedimos que o Senhor revele mais da grandeza do Senhor aos Teus filhos, Pai, nessa manhã, Pai. Nós queremos sair daqui, Deus, com a nossa fé mais fortalecida no Senhor, Deus. Queremos sair daqui confiante mais no Senhor, Deus. Queremos sair daqui, sabemos que nós temos razões, Deus, para confiar no Senhor, Pai. Espírito Santo, sonda o nosso coração. Vê se há em nós caminhos maus, Deus. Leva as nossas inquietações nessa manhã, Deus. Que a nossa mente possa estar focada no Senhor. Que o nosso coração possa estar sensível, Deus, para receber a Tua palavra, Deus. Que ela possa gerar frutos em nós, Pai. Que ela possa frutificar em nós, Deus. Para a honra e glória do Teu nome, para o nosso bem, para o bem da Tua igreja e do Teu povo. É que nós oramos. Amém. Pode se assentar. Existe uma história por trás desse salmo. Esse salmo ele foi escrito pelo povo de Deus diante de um grande livramento. Quando a gente lê, a gente percebe, né, nas entonações dos salmos. A história por trás é a seguinte: Jerusalém, a cidade, né, do povo de Deus, a capital ali, ela estava sitiada. A grande nação da época, o grande poderio militar dos tempos ali de Jerusalém era a Síria. E em uma certa ocasião, o rei da Síria, chamado Senaqueribe, que se intitulava como o rei do mundo, ele decide estar conquistando tudo, está devastando tudo, ele vai conquistando todas as nações ao redor, e ele decide que ele iria atacar uma outra nação, a nação do Egito, que era uma nação poderosa também. E no meio do caminho ele tem que passar pela Palestina. Aí ele decide, ali ele conquista um forte, ali ele decide que ele vai destruir Judá. E aí ele ataca 40 cidades, destrói as 40 cidades em Judá. O cenário em Israel já não era bom, já não tinha mais, já tinha divisão, o reino do norte já tinha caído, só sobrou Judá. E ele então manda um recado para o rei de Judá, o rei Ezequias. Um recado simples: olha só, Ezequias, ou você se entrega e se rende, porque vocês são insignificantes, ou eu vou entrar e vou destruir Jerusalém. Já destruí as cidades ao redor, e eu estou aqui com 185 mil homens acampados ao redor, e sitiei, então se rendam. E o exército de Israel era insignificante perto do exército assírio. O rei Senaqueribe, ele chega a fazer chacotas, ele fala: olha, se vocês tiverem 2.000 homens para lutar, eu mando 2.000 cavalos para vocês lutar contra a gente. E o rei, então, Ezequias, diante dessa situação, se sentindo acurralado, ele faz o que nós deveríamos fazer quando nós passamos por aflições, né? Ele vai orar, ele clama a Deus. Ezequias, se você ler a história, ele era um rei temente a Deus, tinha feito reformas religiosas em Israel. A sua oração relacionada a essa situação está em 2 Crônicas 32. Ele vai orar, ele fala: Senhor, esse rei está afrontando, ele está dizendo que ele é o rei do mundo, ele está afrontando o seu povo. Senhor, faz justiça a nós. E a oração dele está lá em 2 Crônicas. E além da oração, ele faz mais uma coisa: ele vai consultar o profeta da época. O profeta conhecido, o profeta Isaías. E ele coloca toda a situação diante de Isaías. Isaías, como porta-voz de Deus, traz uma resposta para ele: Ezequias, não tema, porque Deus falou que vai proteger Jerusalém pela honra do seu nome e por amor à sua aliança que ele tem com Davi. Nenhuma flecha vai ser lançada contra Jerusalém. E é interessante porque existem relatos históricos, gente, como a Bíblia ela é digna de confiança, né? No Museu de Londres, no Museu da História, existem relatos que a biblioteca de Nínive era uma biblioteca muito grande. Existem relatos de Senaqueribe, ele falando: no ano tal, eu cerquei Jerusalém, destruí 40 cidades, mandei uma carta. Existem relatos do que aconteceu. Mas qual que é a questão? Aqui Deus ele intervém na história. Em uma só noite, isso está relatado na Bíblia, esses 185 mil guerreiros, homens valentes, eles morrem. A Bíblia fala que um anjo do Senhor passou ali no acampamento e devastou tudo. Existem relatos bíblicos também de 2 ocasiões como essa: uma tempestade que aconteceu e uma peste de ratos também que matou, dizimou um exército numa noite. A gente não sabe qual que é, mas a questão é: aquele exército foi dizimado. E o rei Senaqueribe, então, ele volta para Nínive
humilhado, e 4 meses depois, ele é morto dentro do templo pelos seus próprios filhos que queriam tomar o seu poder. Então esse salmo, essas palavras, elas são compostas nesse cenário, como uma resposta a Deus por gratidão, uma resposta a Deus pelo livramento histórico que Deus tinha feito em Jerusalém. Esse salmo, ele era cantado, está escrito ali por vozes agudas, algumas versões vão dizer por sopranos, vozes femininas, possivelmente, em procissões em Jerusalém, lembrando aquilo que Deus tinha feito. A gente tem que lembrar que os salmos eram cantados, então o povo ia cantando isso. Por isso que tem ali pausa, pausa, pausa. E o povo ia cantando, lembrando desses feitos memoráveis do Senhor em Jerusalém. Nessa manhã, eu queria olhar para esses salmos e pontuar ao menos 3 motivos pelos quais nós podemos confiar e descansar em Deus quando as tribulações nos atingem. Porque uma coisa é certa, as tribulações virão, né? A vida, tem um pastor que fala isso, eu gosto disso, aí ele fala, a vida é curta, dura e incerta. São certezas que a gente tem na vida. Se a gente não está passando por uma tribulação agora, a gente já passou e a gente vai passar. É certo que as tribulações virão, mais cedo ou mais tarde. E onde nós podemos encontrar descanso, socorro? Nós vamos ver 3 motivos nesse salmo pela qual nós podemos confiar no Senhor quando nós passamos por essa situação. O primeiro motivo, vamos ler novamente o verso de 1 a 3. O salmista fala, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. A primeira razão pela qual nós podemos confiar em Deus, fica claro aqui no meio das adversidades, é porque Deus, Ele sempre socorre o seu povo. Deus, Ele é sempre um socorro presente para o seu povo. Na antiguidade, no tempo aqui do texto, as grandes cidades do mundo, elas eram cidades fortificadas, que tinham muralhas, que tinham grandes muralhas. Eram difíceis de ser penetradas. E Jerusalém era uma dessas cidades. Jerusalém tinha suas grandes muralhas. E quando Ezequias ele recebe essa carta de Senaqueribe falando, eu vou te atacar, Ezequias chama alguns homens e fala, vamos tampar as brechas da muralha, fortifiquem, verifiquem se a muralha está segura. Ezequias faz ali o que lhe cabia. E eles fortalecem as muralhas. E certamente, as pessoas que sobreviveram àquele ataque às 40 cidades, eles fugiram para Jerusalém, estavam refugiados lá. Mas é interessante a gente notar que em momento nenhum no Salmo, o salmista, ou Ezequias, alguns dizem que foi o próprio Ezequias que escreveu esses salmos, ele diz que ele está seguro porque a muralha, olha, eu reforcei a muralha, gente, fiquem tranquilos, nós estamos seguros, não temos o que temer. Não, ele coloca, olha, nós não temeremos. Por quê? Porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente no momento da adversidade. Isso nos faz lembrar do Salmo 127, versículo 1, um salmo belíssimo, possivelmente a gente vai estudar ele nessa série, quando o salmista fala assim, olha, se não é o Senhor que vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. O que o salmista está falando? Se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão a gente coloca a sentinela, a gente fortalece a muralha. O salmista, ele entende que, mesmo que ele passe pelas piores situações possíveis, grandes catástrofes, ele não precisa temer. Por quê? Porque ele se refugia em Deus. E aí ele coloca que ainda que a terra trema. Gente, o que é mais estável do que a terra, né? Uma paisagem não muda assim do dia para a noite. A montanha não cai de uma hora para outra. Ela só muda, a paisagem só muda, a terra ela só muda diante de grandes catástrofes, né? De um terremoto, de uma erupção vulcânica, de deslizamento de terra. E ele continua, ainda que os montes afundem no coração dos mares. É interessante porque na literatura hebraica, se eles quisessem falar que algo era muito firme, eles comparavam um monte. Algo é inabalável, é uma montanha. O Salmo 125, ele fala, né, os que confiam no Senhor são como os montes, você tem uma música, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. É o Salmo, que não se abalam, mas que permanecerão para sempre. Então ele está falando, olha, ainda que coisas improváveis aconteçam, ainda que grandes catástrofes aconteçam, o salmista está falando, ainda assim eu não
temerei. Por quê? Porque Deus é refúgio, sempre presente para o seu povo. Essa é a primeira razão pela qual nós podemos confiar em Deus no meio das adversidades. Qual que é a aplicação para nossas vidas nos dias de hoje? Muitas vezes, nos momentos de tribulações, de provações, isso é algo meu, é algo de cada um de nós. Nós somos tentados a confiar mais em nossas habilidades, no que nós fazemos, do que no socorro de Deus, de confiar em Deus. A gente se cerca de certas muralhas que a gente fala, se eu tenho isso, eu estou seguro, nada vai me atingir, quando nós deveríamos colocar a nossa esperança em Deus. A gente pode fazer uma ilustração aqui com os dias que nós estamos vivendo, né? Ezequias fez o que cabia a ele quando ele soube. O que ele faz? Ele reconstrói ali o muro, mas em nenhum momento nenhum ele coloca a esperança nisso. Nós estamos vivendo dias terríveis, dias difíceis sobre a face da terra. Não são dias fáceis. E com essa pandemia toda, a gente pode ilustrar da seguinte forma. O que cabe a nós fazermos? É uma ilustração simples. Cabe a nós usarmos as nossas máscaras, colocarmos o álcool em gel na mão, evitar a aglomeração, o que cabe ao homem fazer. Mas nós nunca podemos achar que nós estamos seguros porque nós estamos fazendo isso. O cristão, ele sabe que o seu refúgio vem de Deus. Ele sabe que por mais que ele faça isso tudo, é Deus quem controla toda a história. O socorro nosso está em Deus, o nosso auxílio para essa situação, tem vacina, tem tudo, ok, todas são provisões de Deus, mas o nosso socorro final vem do Senhor. E a pergunta que nós devemos nos fazer é, em dias de tribulação, quando o dia mau chega, de onde nós esperamos o nosso socorro? Nós devemos fazer como Ezequias, que fez a parte dele. O cristão, é muito interessante isso, porque como cristãos, nós, diante das tribulações, nós não devemos simplesmente parar, sentar e falar assim, não vou fazer nada. Não, a gente faz o que cabe a nós. O que cabe a nós fazer? O que eu posso fazer na situação? Ok, mas eu não confio que o meu socorro vem dessa minha atitude. O meu socorro vem do Senhor. Ezequias fez isso. Ele fez o que lhe cabia, mas ele foi fazer o quê? Ele falou, Senhor, era como se ele estivesse falando, eu reforcei a muralha. E ele teve outras estratégias ali na frente que a gente vai ver. Eu reforcei a muralha, mas a minha confiança está no Senhor. Se o Senhor não me socorrer, se o Senhor não socorrer o seu povo, nós não temos escapatória, nós vamos morrer. Como nós falhamos nisso, gente? Como nós falhamos? Como muitas vezes nos momentos que nós nos sentimos atribulados, nós corremos para várias coisas na nossa vida e nós não nos colocamos diante de Deus em oração, suplicando o socorro dEle, suplicando a presença dEle. Irmãos, nós como cristãos, nós temos um Deus presente, nós temos falado isso. Nós temos um auxiliador que nos foi deixado, o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Hebreus 4,16, ele fala assim, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós temos um Deus que habita num trono, que senta no trono, mas como filhos nós temos acesso, e diante da tribulação nós podemos chegar confiantemente diante desse trono e encontrar socorro no momento de dificuldade. Deus não desampara o seu povo, Deus ele é auxílio sempre presente. Então a primeira razão pela qual nós podemos confiar em Deus no meio das adversidades é porque Deus sempre socorre o seu povo, sempre. O salmista não fala porque Deus socorre o seu povo, porque Deus, isso é importante, sempre. Sempre é sempre, sempre não é de vez em quando, sempre é sempre. A segunda razão nós leremos do verso 4 ao 7. O salmista continua dizendo assim, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. A segunda razão pela qual eu e você nós podemos confiar em Deus nos dias de tribulação fica muito claro nesses versos aqui. É porque Deus, ele habita no meio do seu povo. Deus habita no meio do seu povo.
O cenário aqui é de uma cidade que está confinada, como nós falamos. Esse confinamento durou 6 meses. Os assírios ao redor. E uma das estratégias da época, quando se cercava uma cidade fortificada, era cortar a fonte de água, né? Para que não chegasse água a Jerusalém. E Jerusalém tinha um problema ainda pior. Jerusalém era uma das únicas cidades do mundo, capitais, cidades grandes, que não foi construída à beira de um rio. Não existia rio em Jerusalém. Não existia rio em Jerusalém. Aí a gente lê o salmista falando sobre há um rio, há canais que alegram a cidade de Deus. E muitas vezes a gente vê, né, dentro das igrejas, eu lembro que uma época tem um rio lá, aí o pessoal ficava gritando, mas de que rio que está falando se não tem rio em Jerusalém? Que rio é esse? Gente, veja interessante. Ezequias, quando ele soube que Senaqueribe iria atacar Jerusalém, ele teve um discernimento de Deus, isso está também na Bíblia, e ele foi até uma fonte externa, chamada fonte de Gion, e ele fez uma ligação subterrânea, algo muito avançado para a época, ligando essa fonte, uma fonte importante, até o tanque que ficava, um tanque de Siloé, que ficava dentro de Jerusalém. Afinal, Jerusalém não tinha rios, então eram os tanques que abasteciam a cidade. Isso para que o exército assírio não usasse isso como estratégia. E ele fez mais, com discernimento de Deus. Ele teve a ideia de fechar todas as fontes, de aterrar as fontes de água que ficavam ali ao redor de Jerusalém, para dificultar a vida do exército assírio. Muito interessante, né? Então eles estão celebrando aqui, eles estão falando, olha, em tempos de guerra, em tempos onde nós estamos cercados, tem um rio correndo dentro de Jerusalém. Nunca teve isso, agora tem um rio correndo dentro de Jerusalém. O povo se alegra. Agora, assim como o povo não confiou que a muralha era quem protegia, o povo também não confiava de que era o rio em si que traria livramento ou socorro para o povo. Quando o salmista ele fala que existe, né, um rio que corre, é a própria presença de Deus que estava ali. Os inimigos estavam lá fora bradando, imagina o exército valente, 2 vezes a população de Itajubá, a gente não imagina isso, né? 2 vezes a população da nossa cidade, mas porque Deus está no meio de Jerusalém, Jerusalém pode descansar tranquila, o povo pode descansar tranquilo, porque Deus, Ele é como esse rio constante, que corre constantemente. Já viu um riacho? As águas correm constantemente, a sequência não muda, ele é sempre presente, essa água traz refrigério e traz alegria para os sedentos. O Senhor habita no meio de Israel, o Senhor habita no meio do seu povo. Esse é o rio o rio de uma forma mais profunda, da qual eles se alegram. Qual que é a nossa aplicação aqui? O povo de Deus, os cristãos, eles sempre, durante a história toda, eles sempre dependeram de recursos espirituais que muitas vezes são ocultos, como essa fonte oculta diante das tribulações. O cristão, diante da tribulação, ele tem algo que aquele que não confia em Deus não tem. Ele recebe águas, forças espirituais do próprio Espírito Santo, de Deus, ânimo, que muitas vezes não são visíveis ao mundo, mas que só quem está em Cristo, só quem tem o Espírito Santo sabe o que é isso. O mundo, quando ele passa por fatalidade, o mundo sem Deus, quando ele passa por fatalidade, ele não tem aonde se socorrer. O que adianta você ter uma conta bancária cheia quando um câncer te atinge? Ou quando você perde um ente querido? De onde você vai encontrar socorro? Do seu status? Das suas graduações? Tudo isso é válido, mas isso não socorre no dia da tribulação. Agora o cristão, ele tem o próprio Espírito Santo que habita dentro dele. Ele tem a presença do Espírito Santo. Um dos grandes testemunhos dos cristãos ao longo da história tem sido quando esse passa por tribulações, quando esse passa por dificuldades, e a forma como os cristãos, eles se comportam diante de tribulações. Que testemunho que foi no 1º século, quando cristãos eram jogados, no 1º e 2º século, como espetáculo ali para leões, para serem devorados, e eles falavam, não vou negar o Senhor, estou em paz, eu tenho paz no meu coração, eu tenho paz, porque ele recebe recursos espirituais de Deus.
é o que a Bíblia chama de a paz que excede todo entendimento. Não é que o cristão ele não passa por dificuldades. Não é que o cristão não tem medo. Isso é muito pregado entre os nossos dias hoje. E é uma teologia, mas diabólica. Uma teologia triunfalista. Como, olha, aceite a Jesus, os teus problemas acabarão. Venha para a igreja e acabou. Você não vai ter mais crise, você não vai ter mais problema financeiro, você não vai ter mais problema emocional, você não vai ter mais nenhuma dificuldade. Sua vida vai ser 1000 maravilhas. E não é assim. A pessoa vai, passa um ano, ela fala, meu Deus, as lutas continuam. E muitas dessas pessoas se frustram, né? E acabam por deixar a igreja, porque entenderam um outro evangelho. O que o evangelho nos promete é uma paz em meio à guerra. É uma paz que excede todo entendimento. Jesus foi muito claro com seus discípulos. Ali, Jesus indo para a cruz, ele vira para os seus discípulos e fala, olha, vocês terão aflições nesse mundo. Jesus não fala, olha, vai ser tranquilinho, tá? Ó, vocês estão comigo, nenhum mal vai chegar à sua tenda, faz aqui, a tenda do cristão, nenhum mal chega, cai aqui, 10.000 cai aqui, 1.000 cai aqui, nada vai te atingir. Não, Jesus fala, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós cristãos passamos por crises também. Agora, nós temos esse recurso espiritual, nós temos a oração, nós temos a palavra, nós temos a comunidade dos santos que nos fortalecem. A paz que Deus dá é um presente para nós. Tem um outro hino antigo também, que talvez alguns irmãos aqui vão se lembrar, que é assim, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Ele fala, eu não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. É essa paz que o cristão recebe em meio à guerra. A paz de Deus ela é como esse rio, né? Que corria ali em Jerusalém nesses dias. Um rio que corre tranquilo, constante, de forma serena e que mata a sede do seu povo. E é interessante notar também que sempre que a Bíblia ela fala, né, de rio, de água, principalmente ali na poesia hebraica, a água, o rio, como era algo muito escasso para o povo, era um símbolo da graça de Deus. Havia um rio no Éden. Haverá um rio na Nova Jerusalém. Jesus, ele é a fonte de águas vivas. Jesus, certa vez, é maravilhoso esse episódio, está no último dia de festa, alguns soldados são mandados para prender Jesus, e quando eles chegam para prender Jesus, Jesus se levanta e fala assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está se referindo aqui ao Espírito Santo que seria dado ao seu povo. O cristão, se você é nascido de novo, se você tem o selo do Espírito Santo, mesmo em meio às crises, às adversidades da vida, você não vai ficar seco. Você vai receber refrigério de Deus. Você vai ter água para beber. O Senhor vai derramar graça sobre a sua vida. Então, para irmos para a última parte, na primeira parte do Salmo, o primeiro ponto é não precisamos temer, podemos confiar, porque Deus ele é socorro sempre presente. Aqui na segunda, a ideia é mais ou menos similar. Nós não precisamos temer, porque Deus habita no meio do seu povo. Ele jamais os abandonará. E vamos à terceira parte final, dos versículos 8 a 11. O salmista fala assim, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. A terceira razão pela qual nós podemos e nós devemos confiar em Deus no meio das adversidades é porque Deus luta as nossas batalhas. Deus luta pelo seu povo. Deus havia feito algo grandioso. E aí, se você ler esses versos finais, a gente percebe que o cenário muda daquele medo, da insegurança, do exército que estava acampado ao redor e dá lugar a um convite. Qual que é o convite? Povo de Deus, venha. Venha ver o que Deus fez. Venha ver as suas obras estarrecedoras na terra. O que Deus tinha feito?
185 mil soldados. Imagina o povo olhando de cima das muralhas. 185 mil soldados caídos no chão, as suas lanças despedaçadas, as suas armas caídas, seus escudos jogados de lado. Não houve batalha. Não houve batalha. É fantástico você pensar isso. Não houve batalha. Deus havia colocado fim à guerra. Não era Senaqueribe que era o rei da guerra, é o Senhor dos exércitos que comanda todas as coisas. Ele quebra as armas dos inimigos. Gente, é maravilhoso nós pensarmos nisso. Salmo 108, 13 diz assim: em Deus nós faremos proezas. Por quê? Pois Ele calçará os pés dos nossos adversários. Deus calça os pés dos seus adversários. Era o que Lutero falava, o diabo é o diabo de Deus. O diabo não pode fazer nada se Deus não permitir. Deus calça os pés dos seus adversários. Quando Satanás vai tentar a Jó, ele chega até Deus para pedir permissão. O diabo não pode tocar nos ungidos de Deus se Deus não permitir. E aí chegamos no verso 10, onde que o próprio Deus começa a falar. E ele fala: parem de lutar, aquietem-se. Essa palavra aqui no original significa literalmente: tirem suas mãos, relaxem. Vocês já fizeram o que cabia a vocês, já consertaram as muralhas, já fizeram ali a fonte d'água. Ezequias, está ótimo, mas deixa que agora eu vou lutar por vocês. Eu vou guerrear no lugar de vocês. Tira a sua mão, relaxa. E a verdade é que muitas vezes nós gostamos, né, de ficar, de ter o controle, de segurar situações, de administrar as nossas próprias vidas. Eu estou passando por tribulação, mas muitas vezes eu estou fazendo um monte de coisa achando que o socorro vai vir das minhas ações. Mas é Deus quem nos dá a vitória. O Senhor, é interessante que Ele chama a si mesmo de o Deus de Jacó. Se nós lembrarmos a vida de Jacó, nós vamos ver que Jacó, muitas vezes querendo ajudar a Deus, ele se meteu em grandes encrencas, né? Quando ele quis ajudar, ou quando ele quis fazer o que Deus faria na sua vida, ele se meteu em situações terríveis, ele brincou de ser Deus. Meus irmãos, Deus luta pelo seu povo. É algo maravilhoso isso. Deus luta pelo seu povo. Isaías, que era o profeta da época, que presenciou esse fato miraculoso e tantos outros fatos, ele escreve no capítulo 64, versículo 4, desde os tempos antigos, desde a antiguidade, ninguém ouviu, nem com o ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Quando nós esperamos em Deus, quando nós colocamos a nossa situação diante de Deus e confiamos, como diz Salmo 37:5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, nós podemos descansar que Deus vai trabalhar para as pessoas, para os seus filhos que nele esperam. Nessas horas, quando Deus faz uma promessa, cabe a nós pegarmos com as duas mãos e agarrarmos essas promessas. Deus, eu estou seguro nas suas promessas de fé. Eu quero prosseguir. Como nós podemos fazer isso, gente? Agarrar nas promessas de Deus. Tem um imperativo, 2 imperativos aqui no verso 8. Venham e vejam. Por que muitas vezes nós ficamos inquietos e nós não conseguimos confiar em Deus? Por que o nosso coração se abala tanto quando nós contemplamos as desgraças, as más notícias? A nossa alma fica perturbada, porque muitas vezes nós tiramos os olhos de Deus e do que Ele tem feito e colocamos os olhos nas situações. Essa semana eu vi uma charge muito interessante do pastor Luiz Saião, onde que, de um lado, diante de todo esse cenário da pandemia, tinha uma pessoa olhando para a televisão e ali para talvez seu smartphone hoje, né, e vendo as más notícias o tempo todo e falando: estamos perdidos. Que se você só ouvir isso, você vai falar: acabou, né? Aí outra pessoa com a Bíblia na mão, lendo e falando: estamos salvos. Para onde nós estamos olhando no meio desse tempo de pandemia, ou na nossa vida, quando a dificuldade nos atinge? Se nós ficamos olhando somente para o problema, e se nós tiramos os olhos do que Deus tem feito ao longo da história, realmente, nossa percepção vai ser: estamos perdidos. Mas se nós olhamos para a Bíblia, para toda a história e para a nossa vida, nós vamos ver: Deus tem o controle. Deus está conduzindo a história como esse rio, né? Constante, sereno. Deus não muda, Deus é Deus presente, é o pastor das nossas almas.
Então nós devemos olhar para a direção certa, nós devemos olhar para Jesus, parar de contender, parar de querer colocar a mão onde que Deus está fazendo as coisas, falar, Deus, eu entrego essa situação da minha vida nas tuas mãos. Deus, eu não sei o que fazer. Quantas vezes nós tentamos manipular uma situação e fazer alguma coisa e brincar de Deus, e Deus está falando, aquieta, você já fez o que cabia a você, ora, confia, saiba que eu sou Deus, pare de lutar. Eu queria aqui tirar 2 aplicações finais para a gente encerrar nossa mensagem. A primeira é, por que Deus lutou pelo seu povo dessa forma? Por que Deus lutou por Israel dessa forma? Nós sabemos que Deus ele tinha uma aliança com Israel. Deus, lá atrás, ele faz uma aliança com Abrão. Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação. Através de você, todas as famílias da terra serão benditas. E aí Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus promete, faz promessas a Abraão. E por mais que o povo fale sistematicamente ao longo da história, Deus ele não muda. Nós precisamos entender isso, se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir. Hoje nós vivemos no tempo da nova aliança. Existe uma nova promessa feita, nós somos o povo da aliança. A igreja é o novo Israel de Deus. Nós podemos ter certeza e descansar que Deus ele cuida da sua igreja. Por vezes nós como igreja, nós nos sentimos encurralados pelo mundo, pelas circunstâncias, pelos gigantes desse tempo e falando assim, será que a igreja vai resistir? Como nós vamos comportar diante dessa situação? Nós precisamos nos lembrar que Jesus ele falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A imagem aqui não é da igreja acuada e o mundo pressionando a igreja. A imagem é da igreja indo para frente, indo para a batalha e destruindo as portas do inferno. Por quê? Porque é Jesus que edifica a sua igreja. Por piores e por mais contrárias que muitas vezes sejam os tempos, nossa, nós estamos vendo tempos muito difíceis, o que será que vai ser da igreja? A igreja é de Jesus. E nós prevaleceremos. Até o dia que Ele vem estabelecer o seu reino por completo e buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino de paz. Nós não precisamos ter dúvidas em relação a isso. A igreja está segura na mão do seu pastor sênior, de Cristo. A segunda aplicação. É certo que as tempestades da vida, essa de uma forma mais pessoal, as tempestades da vida elas virão. E algumas delas vão nos destruir. Algumas delas vão nos destruir. Todos nós experimentaremos morte, todos nós experimentaremos algumas derrotas nessa vida, mas é certo de que a vitória maior e final todo cristão já tem. Tem uma batalha que nós nunca poderíamos vencer. Um dia todos nós, a Bíblia fala, seríamos colocados diante do julgamento de Deus, morreríamos e seríamos colocados diante do julgamento de Deus. E aí, como aquele povo, nós não teríamos, como o povo de Israel, nós não teríamos como lutar. Era um exército de 185 mil contra ali um exército minúsculo. Nós não teríamos chance de vitória. Deus sabendo que nós não teríamos como nos apresentar diante dEle, nos justificar diante dEle, Deus vem em socorro ao seu povo. Manda o seu Filho, que habita entre nós, que habitou entre nós e que nos deixou o Espírito Santo, e que lutou pela nossa salvação. Jesus literalmente lutou pelo seu povo. Ali na cruz, Jesus batalhou pelo seu povo. Ali na cruz, Jesus fez um espetáculo, Ele humilhou os poderes das trevas. E Ele falou, está consumado. Ele não falou, vou terminar depois. Ele falou, está consumado. A vitória está garantida. Os meus filhos, aqueles que confiam em mim, estão seguros. Eles são justos agora, eles não precisam mais temer. Por mais que esse mundo, eles vão experimentar aflição, eles estão seguros no reino do meu Pai. Eles estão seguros nas minhas mãos. Não precisam ter medo. Portanto, meus irmãos, que nós possamos parar de lutar, confiar nas nossas obras, nas nossas lutas, e fazer um refúgio, encontrar refúgio em Cristo, nas suas palavras. Eu termino com as palavras de Romanos 8, 31 e 34, quando Paulo ele fala, o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por nós, acaso Ele não nos dará com Ele todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele.
Quem nos condenará então? E Paulo responde: ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Essa é a nossa confiança. Confiança de que nós temos um Deus que socorre o seu povo nas tribulações, que habita entre nós e que luta por nós. Vamos orar?